Declaro aberta a 7ª sessão ordinária do segundo período de reuniões ordinárias do primeiro exercício de mandato da 17ª legislatura. Convido o vereador, o segundo secretário, Cleverson Dalprá, para fazer a leitura da Bíblia. Primeiro livro de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Lançado sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Obrigado, vereador. Eu passo para a primeira secretária fazer a leitura do expediente. Boa noite a todos. Seguimos, então, para o expediente do dia. Ofício circular número 4 de 2021. Ao presidente da Câmara Legislativa Municipais. Senhor presidente, a Comissão Mulheres na Política do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná convida para participar da reunião virtual de divulgação do curso Construindo Candidaturas 2022, no dia 27 de setembro de 2021, às 14 horas, por meio da plataforma Zoom, conforme link e informações abaixo. O curso, que contará com um tradutor e intérprete de Libras, será gratuito e voltado à sociedade em geral, especificamente aos homens e às mulheres que estão à frente das atividades partidárias e aqueles e aquelas que pretendem lançar candidatura nas eleições gerais de 2022. Tem por propósito mobilizar cidadãs e cidadãos para a importância da participação igualitária na política, instrumentalizando-os para a construção de candidaturas que permitam maior igualdade, justiça e democracia. Contando com os bons préstimos de Vossa Excelência para a ampla divulgação do curso aos vereadores, às vereadoras e suas assessorias, desta feita, de modo especial, solicita-se a indicação ao menos um representante para participar efetivamente da reunião para obtenção completa das informações. Eventuais dúvidas podem ser encaminhadas no e-mail mulheresnapolitica@tre-pr.jus.br ou direcionadas no telefone 41 3072 4876. Repetindo, 41 3072 4076. Respeitosamente, Adriana de Lourdes Cimete, juíza da centésima, meu Deus, eu perdi aqui, 74ª Zona Eleitoral de Curitiba, presidente da Comissão de Mulheres na Política. Ofício 716 de 2021, assunto: encaminha projeto de lei complementar número 8 de 2021. Projeto de lei complementar número 8 de 14 de setembro de 2021 altera a lei complementar municipal número 3 de 21 de dezembro de 2010, que reestrutura o regime próprio de previdência social no município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. Artigo 1º. Essa lei complementar altera a lei complementar municipal número 3 de 21 de dezembro de 2010, que reestrutura o regime próprio de previdência social no município de Campina Grande do Sul e dá outras providências na forma que especifica. Artigo 2º. O parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complementar Municipal número 3, de 21 de dezembro de 2010, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 20. Parágrafo 1º. Ao segurado ativo é vedada, para efeito de cálculo do benefício, a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função
de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, conforme disciplina o inciso 7º desse artigo. Artigo 3º, essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 14 de setembro de 2021, Bilherian Zanetti, prefeito municipal. Justificativa. Tenho a satisfação de submeter à apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis o presente projeto de lei que altera a Lei Complementar Municipal número 3, de 21 de dezembro de 2010, que reestrutura o regime próprio de previdência social do município de Campina Grande do Sul e dá outras providências. A reforma do sistema de previdência social, decorrente da emenda constitucional 103, de 13 de 11 de 2019, prescreveu um conjunto de regras aplicável a todos os entes da federação, outro conjunto aplicável somente à União Federal e, por fim, disposições específicas para os entes subnacionais, isto é, aplicáveis somente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Numa análise das disposições relacionadas aos entes subnacionais, podemos identificar nessa reforma constitucional, conforme a lição clássica de José Afonso da Silva: a. As normas de eficácia plena e aplicabilidade imediata. B. Normas de eficácia contida e aplicabilidade imediata. E C. Normas de eficácia limitada, não autoaplicável e dependente de complementação legislativa, que é aplicabilidade diferida. Com todas as normas constitucionais possuem força normativa, acentua-se que as referidas disposições da reforma sempre terão alguma espécie de eficácia. Dentre as inovações da Emenda Constitucional 103 de 2019, está prevista a vedação de incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo, constante no parágrafo 9º do artigo 39 da Constituição. Esta norma tem eficácia plena e aplicabilidade imediata, independentemente da lei regulamentadora, e a reforma determina a sua aplicação com caráter prospectivo, porquanto o artigo 13 da Emenda Constitucional 103 de 2019 ressalva a sua incidência às incorporações dessa natureza ocorridas até a data da emenda em vigor nessa emenda, a data de entrada em vigor nessa emenda. Diante do exposto, verificou-se que o parágrafo 1º do artigo 20 da Lei Complementar Municipal número 3 de 21 de dezembro de 2010 está em dissonância com o que dispõe a Emenda Constitucional 103 de 2019, pois prevê a possibilidade de incorporação que atualmente é vedada. Por essa razão, se propõe um incluso projeto de lei, cujo objetivo principal é adequar a legislação municipal às normativas superiores. Importante destacar que a presente alteração também foi orientada pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, através do apontamento preliminar de acompanhamento APA, número 21.164. Sendo assim, a alteração prevista se faz necessária e imprescindível para evitar quaisquer tipos de transtornos por parte da administração pública. Isso posto, solicito a apreciação desse projeto de lei complementar pelos nobres pares, a qual é merecedor de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 14 de setembro de 2021, Bilherian Zanetti, prefeito municipal. Ofício 722 de 2021, que encaminha projeto de lei número 47 de 2021. Projeto de lei número 47, de 15 de setembro de 2021. Suspende o pagamento dos valores concedidos a título de revisão geral anual na forma que especifica e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica suspenso, a partir de 1º de outubro de 2021, o pagamento da reposição inflacionária aos servidores públicos municipais da administração direta e indireta, concedida a título de revisão geral anual e autorizada pela Lei Municipal 751, de 26 de março de 2021. Parágrafo único. A suspensão de que trata o caput deste artigo vigorará até 31 de dezembro de 2021
e retornará automaticamente a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 15 de setembro de 2021, Biorean Zanetti, prefeito municipal. A justificativa do projeto. Tenho a satisfação de submeter a apreciação dos nobres vereadores dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei que suspende o pagamento dos valores concedidos a título de revisão geral anual, na forma que especifica, e dá outras providências. A revisão geral anual é a solução encontrada pela Constituição Federal para manter o poder aquisitivo dos vencimentos dos servidores públicos de modo geral. Através dessa revisão, é assegurado todos os anos a recomposição das perdas inflacionárias dos vencimentos desses servidores. Este comando encontra-se estampado no inciso 10º do artigo 37 da Constituição Federal. Sendo assim, através da Lei Municipal número 751, de 26 de março de 2021, foi concedida a reposição inflacionária aos servidores públicos municipais, justificada pelo entendimento do Tribunal de Contas do Estado do Paraná acerca da possibilidade de concessão de revisão geral anual, mesmo com a Lei Complementar 173 de 2020, que veda a concessão de qualquer vantagem, reajuste, aumento ou adequação de remuneração até o último dia de 2021. Sobre a Lei Complementar Federal 173 de 2020, destacamos que foi uma normativa editada para estabelecer o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, Covid-19, e que em abril deste ano foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, sobre o argumento da necessidade de fortalecimento do federalismo fiscal responsável. Entretanto, recentemente, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela suspensão dos efeitos dos acordos do Tribunal de Contas do Paraná, que decidiram pela possibilidade de concessão da revisão geral anual sobre a seguinte justificativa, entre aspas, a consequência prática disso, no meu entendimento, poderia acarretar em um sem número de atos no âmbito estadual, fixando a correção anual das remunerações dos servidores em contrariedade ao precedente firmado na ADES 6.450 e 6.525, prejudicando justamente o equilíbrio fiscal esperado com a proposição legislativa. Trata-se, pois, de interpretação que esvazia por completo o intuito legislativo, qual seja a busca pelo equilíbrio fiscal para combater a pandemia da Covid-19. Sendo assim, se propõe um incluso projeto de lei que suspende o pagamento da revisão geral anual, enquanto perdurar os efeitos da Lei Complementar número 173 de destacar que, após essa situação, em nova consulta, a Coordenadoria da Gestão Municipal do Tribunal de Contas do Estado do Paraná sugeriu a revisão do entendimento adotado anteriormente pelo próprio tribunal, nos seguintes termos. Desta sorte, considerando a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal na reclamação ora citada, no sentido de que as decisões dessa Corte de Contas, que concluíram pela possibilidade da concessão da revisão geral anual prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, mesmo diante da redação contida no artigo 8º, inciso 1º, da Lei Complementar número 173 de 2020, afrontam os precedentes firmados na ADES 6.450 e 6.525, esta unidade técnica sugere a revisão do entendimento firmado nas consultas número 447260-2020, número 96972 de 2021, fecha aspas. Isto posto, solicito a apreciação desse projeto de lei pelos nobres pares, a qual julgo digno de imediata aprovação. Aproveito o ensejo para renovar protesto de elevada estima e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 15 de setembro de 2021. Biorean Zanetti, prefeito municipal. Indicação 106 de 2021.
Solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, a criação do programa Empresa Amiga da Saúde da Mulher, que receberá um diploma de reconhecimento pela facilitação e incentivo ao procedimento de exame de mamografia para suas funcionários. Justificativa. As causas do câncer de mama variam. O sexo feminino possui maior risco em comparação com o sexo masculino. Tem também a questão do histórico familiar, obesidade, etilismo, uso de terapia de reposição hormonal e tratamento com radioterapia previamente. Porém, é um tumor curável em até 95% dos casos se detectado na fase inicial, sendo o diagnóstico precoce fator de grande importância para a cura. Boa parte da sociedade médica sugere que a idade para início da realização do exame é entre 40 e 45 anos. Mulheres que tenham casos de câncer de mama na família e o rastreamento deve começar antes. O objetivo dessa indicação é incentivar as empresas a motivarem suas funcionárias a fazerem a mamografia o quanto antes, a fim de preservar a saúde das mulheres. Campina Grande do Sul, 10 de setembro de 2021, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação 111 de 2021, solicitando a extensão da rede elétrica na rua Leonardo Cene, no bairro Jardim da Colina, na extensão de aproximadamente 60 metros após o número 460, subindo a rua. Justificativa. Esta reivindicação vem por parte dos moradores do local, onde relatam que, após o número 460, na extensão de aproximadamente 60 metros, não possui iluminação pública, dificultando a passagem de veículos e pedestres devido à total escuridão, como também causando insegurança na população que ali reside. Campina Grande do Sul, 16 de setembro de 2021, Ismael Moraes, vereador. Indicação número 112 de 2021, solicitando a... de novo? Ou não? Solicitando a extensão da rede de luz da rua Leonardo Francischelli, no trecho de aproximadamente 50 metros, a partir da rua Juscelino Kubitschek de Oliveira, em direção à rua João Trevisan. Justificativa. Esta é uma solicitação dos moradores e comerciantes do local, que alegam as dificuldades no tráfego de veículos no período noturno devido à escuridão. Sendo assim, faço essa solicitação para evitarmos novas ocorrências de acidentes. Campina Grande do Sul, 16 de setembro de 2021, Ismael Moraes, vereador. Indicação número 103 de 2021, solicitando a reinstalação da unidade dos Correios na localidade do Joana Olímpia. Justificativa. Essa solicitação justifica-se no anseio da população local pela retomada desse serviço, que era de grande valia para a comunidade. Segue em anexo abaixo assinado dos moradores. Conto com o apoio dos colegas para aprovação do presente. Campina Grande do Sul, 16 de setembro de 2021, Ismael Moraes, vereador. Indicação 114 de 2021, solicitando a implantação de poços artesianos nas seguintes localidades: Imbuial e na localidade da Lagoa Vermelha. Justificativa. Essa solicitação se faz necessária devido à dificuldade de abastecimento de água para os moradores dessa região, visando e buscando a qualidade de vida para eles. Na oportunidade, renovo votos de estima e elevada e distinta consideração. Campina Grande do Sul, 17 de setembro de 2021, Niceia Falavinha, vereadora. Indicação 115 de 2021, solicitando através do setor competente a realização de teste de vazão e qualidade de água do poço artesiano do bairro Saltinho, visando formalizar parceria com a Sanepar para implementar o programa Sanepar Rural na referida localidade. Justificativa. O teste de vazão em poço artesiano tem como principal função analisar a vazão e os níveis de água para informar com segurança a real capacidade do poço, a fim de definir o uso e a exploração da água. Ao mesmo tempo, será feito o teste de potabilidade, se está em condições de consumo. Campina Grande do Sul, 20 de setembro de 2021, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Indicação 116, solicitando através do setor competente para formalizar parceria com a Sanepar para implementação de sistema de abastecimento de água, conforme o programa Sanepar Rural,
para atendimento nos bairros Saltinho, Barro Branco, Coxo, Capivari, Cerne, Divisa e Jaguatirica. Justificativa. Solicita através do setor competente para formalizar a parceria com a Sanepar para a implantação de sistema de abastecimento de água, conforme o programa Sanepar Rural, para atendimento nas localidades, tendo como prioridade Saltinho, que abastece aproximadamente 110 famílias, Barro Branco, aproximadamente 70 famílias, Coxo, aproximadamente 30 famílias, Capivari, ali na localidade da Estrada Municipal Manuel de Souza Bandeira, aproximadamente 30 famílias, na Divisa, aproximadamente 50 famílias, e no Jaguatirica, aproximadamente 50 famílias. Diante do cenário atual em que vivemos, em que observa-se a escassez de água adequada para o consumo humano, tomando proporções alarmantes, resultando em rodízios e racionamento em diversos bairros, o programa Sanepar Rural visa fornecimento de expertise, elaboração de projetos, apoio técnico, apoio ambiental, apoio sociocomunitário, treinamento, bem como fornecimento não oneroso de materiais hidráulicos ou equipamentos visando a implementação de abastecimento de água potável para as referidas regiões, a partir dos critérios definidos no presente programa. Campina Grande do Sul, 20 de setembro de 2021, Carolina Mascarenhas, primeira secretária. Projeto de lei número 50, de 14 de setembro de 2021. Altera a lei municipal número 729, de 18 de dezembro de 2020, que denomina a via pública que especifica, na localidade de Santa Rita, nesse município, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal 729, de 18 de dezembro de 2020, que denomina a via pública específica na localidade de Santa Rita, nesse município, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica denominada Estrada Municipal Nestor de Souza Silva a via pública na localidade Capote, nesse município, com início na Avenida Lindolfo Henrique Ferreira e término na Avenida João Cucato Coradim, com as seguintes coordenadas geográficas. Aí tem aqui a latitude e a longitude. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 16 de setembro de 2021, Cleverson Dalprá, segundo secretário. Justificativa. Apresenta aos nobres pares o projeto de lei que altera a Lei Municipal número 729 de 2020, de 18 de dezembro de 2020, que denomina via pública na localidade de Santa Rita, nesse município. A alteração da lei se faz necessária para a correção da tabela alterando o início da via pública até a Avenida Lindolfo Henrique Ferreira, e na tabela das coordenadas geográficas consta como Estrada Municipal Leopoldino Figueira, erroneamente. Diante do breve exposto, conto com o apoio dos colegas para aprovação dessa propositura. Campina Grande do Sul, 16 de setembro de 2021, Cleverson Dalprá, segundo secretário. Projeto de lei número 52, 17 de setembro de 2021. Dispõe sobre a suspensão do programa dos valores referentes à revisão geral anual concedida aos servidores do Poder Legislativo de Campina Grande do Sul, na forma que especifica, e dá outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica suspenso a partir de 1º de outubro de 2021 o pagamento da reposição inflacionária dos servidores do Poder Legislativo do município de Campina Grande do Sul, concedida a título de revisão geral anual e em conformidade com o disposto da Lei Municipal nº 753, de 2021, de 29 de março de 2021. Parágrafo único. A suspensão de que se trata o caput deste artigo vigorará até 31 de dezembro de 2021 e retornará automaticamente a partir do dia 1º de janeiro de 2022. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, Campina Grande do Sul, 17 de setembro de 2021. Eugênio Zanona, presidente.
Felipe Veiga, vice-presidente, Carolina Mascarenhas, primeira secretária, e Clevison Dalpraz, segundo secretário. Tem justificativa. Projeto de Lei número 53, 17 de setembro de 2021. Institui o Dia da Conscientização sobre as Distrofias Musculares e a Semana de Conscientização sobre as Distrofias Musculares nesse município. Faço saber que a Câmara Municipal de Campina Grande do Sul, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona o seguinte lei. Artigo 1º. Institui o Dia Municipal de Conscientização sobre as Distrofias Musculares, bem como a Semana Municipal de Conscientização sobre as Distrofias Musculares no município de Campina Grande do Sul. Artigo 2º. Fica instituída a data de 7 de setembro como Dia Municipal de Conscientização sobre as Distrofias Musculares. Artigo 3º. Fica instituída a Semana Municipal de Conscientização sobre as Distrofias Musculares, a ser celebrada anualmente a partir do Dia Municipal de Conscientização sobre as Distrofias Musculares estabelecidas no artigo 2º. Artigo 4º. O Poder Executivo regulamentará essa lei no que couber. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Campina Grande do Sul, 17 de setembro de 2021. Eugênio Zanona, presidente. Felipe Veiga, vice-presidente. Anderson Cardoso, vereador. Justificativa. O objetivo desse projeto de lei é conscientizar a sociedade sobre a importância do diagnóstico precoce das distrofias musculares progressivas para início do tratamento adequado. As distrofias musculares são doenças de origem genética caracterizadas pela degeneração progressiva do tecido muscular. Formam um grupo de mais de 30 doenças e estima-se mais de 104 mil pessoas no Brasil com algum tipo de distrofia muscular. A mais frequente é a distrofia muscular de Duchenne, que afeta 1 a cada 3.500 meninos. O dia 17 de setembro foi escolhido como Dia de Conscientização das Distrofias Musculares por ser a data do nascimento do Dr. Guillaume Duchenne, 1806 a 1875, um dos primeiros médicos que buscou descrever e classificar a distrofia muscular e desenvolver os primeiros exames para o diagnóstico da doença. Atualmente, para o diagnóstico, é possível realizar um exame de sangue para análise do DNA que permite determinar com até 70% de certeza o tipo de distrofia. Nos 30% restantes, a classificação irá depender de uma biópsia do músculo para localizar a proteína que está faltando. Os primeiros sinais surgem quando a criança começa a caminhar entre 3 e 5 anos de idade e evolui para a incapacidade de andar entre 8 e 12 anos. O comprometimento dos movimentos de todo o corpo é gradativo, até chegar ao ponto da incapacidade de exercer movimentos simples. Os músculos responsáveis pela respiração, como o diafragma e músculos intercostais, são afetados, o que ocasiona a contração ineficaz para abrir e fechar a caixa torácica, impedindo uma respiração que atenda às necessidades do corpo e uma tosse eficaz para a expulsão das secreções. Em algumas distrofias, o músculo cardíaco também poderá ser comprometido. As distrofias musculares não têm cura. No entanto, é possível melhorar a qualidade de vida e diminuir a velocidade da progressão da doença com tratamento realizado por equipe multiprofissional. O objetivo desse projeto de lei é chamar a atenção da comunidade para as distrofias musculares, a fim de que os pacientes e suas famílias tenham maior respaldo no acesso a informações sobre os tratamentos que promovam a melhoria e a qualidade de vida dessas pessoas. Em razão do exposto, solicitamos o apoio dos nobres pares para a aprovação do presente projeto de lei, a qual julgamos dignos de imediata aprovação. Campina Grande do Sul, 17 de setembro de 2021, Eugênio Zanona, presidente, Felipe Veiga, vice-presidente, e Anderson Cardoso, vereador. Finalizo aqui, então, o expediente, presidente. Segue a palavra. Ordem do dia.
Informo que hoje é a terceira sessão ordinária para apresentação de emendas ao projeto de lei de diretriz orçamentária para o exercício financeiro de 2022 e para o projeto de lei plano plurianual para os exercícios financeiros de 2022 a 2025. Coloco em única votação a indicação número 82/2021 do vereador Sérgio Cavagni, solicitando que seja criado o projeto Vale Verdura no município de Campina Grande do Sul. Discussão. Aqui eu também não estou vendo aqui. Se alguém abrir a palavra, o Cris, você está vendo já? Desculpa, eu tô... Você está acompanhando o pessoal no plenário? No Zoom? É. Cris, como é que pode? Tá todo mundo no Zoom? Não, se alguém pedir a palavra, que eu não estou Eu tô terminando de abrir. entrar aqui. Peraí só um minutinho então, presidente. Um minutinho aí. Tô terminando aqui de entrar, eu tô acessando aqui o Zoom para esse. Mas se ele pronunciar, você não tinha que ter pelo menos a voz? Não, peraí, ele não pediu ainda. Ele está assistindo? Quem? Sérgio? Tá assistindo. Eu acho que ele não quer assistir. Posso pôr em votação? Não, só um minutinho, presidente, só para acompanhar que tá vindo. Vou levar ele pra... Não, mas pergunta se o Sérgio quer a palavra. Mas se eu perguntar, eu não enxergo se ele vai... Eu tô vendo o do Cleverson, tá aí. Eu não conecto. Mas eles estão na sessão? Não sabemos. Pronunciar. Oi. Aqui, ó, tá tudo pretinho. Pode falar? Senhor presidente, eu não pretendo me pronunciar. Falou, Nobre. Mas tem que esperar Então, porque a gente não... Você está conseguindo ver tudo aí, Cris? Tô. Então você vai ter que nos avisar, porque aqui embaixo ninguém está conseguindo... Coloco em votação. Indicação 82/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação 101/2021. Eugênio, dá uma pausa de 5 minutos na sessão. Pode ser? Vou dar uma pausa de 5 minutos, De 5 minutos. porque nós não estamos enxergando os nobres vereadores aqui na tela. Consegue arrumar aqui o computador para aparecer os vereadores que estão com a câmera ligada? Não, mas não é. Aqui no nosso caso é a internet. O do Cleverson não aparece? O do Cleverson está carregando. Entra lá no Zoom lá. Eu sei. É que o dele tá no Facebook e no Zoom. O da Carol aparece aqui, todo mundo vendo. Então, aparece. Só que o que está acontecendo? Ele carrega. Agora carregou. Aqui não aparece... Aparece os nomes, não aparece o... Ô, Cris, você consegue ali no computador do presidente tirar as pessoas que estão sem a câmera, que só tá aparecendo tudo preto ali. Então, mas eu já fiz isso, só que o do Eugênio não carrega. Esse aqui abriu.
Reiniciando a sessão, deu probleminha na internet aqui. Coloco em única votação a indicação número 101/2021 dos vereadores Ismael Moraes, René Reimann, solicitando a implantação do sistema de iluminação na pista de caminhada do Centro Esportivo Pedro Dalprá Filho, que através da Lei números 577, de 23 de agosto de 2018, foi denominada com o nome de Braulio Ribeiro dos Santos. Discussão. Acho que o Fernando está aparecendo. Votação. Indicação 101/2021 aprovada em única votação. Coloco em única votação a indicação número 102/2021 do vereador Ismael Moraes, solicitando ao chefe do Poder Executivo Municipal a possibilidade de criação de um cartão alimentação para os servidores públicos municipais ativos do município de Campina Grande do Sul, com obrigatoriedade de gasto no comércio local. Discussão. Só um pouquinho. Eu acho. Votação. A Nilceia pediu a palavra. Com a palavra, vereador. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Toma. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Toma. Boa noite a todos, estão me ouvindo? Acho que está com problema o áudio aí. Prossiga, vereadora. Boa noite. Então, comentando aqui a indicação do vereador a respeito do Vale Alimentação, que 4 bares tem pago para os servidores, e houve aqui já um movimento aqui entre os servidores da prefeitura, e a gente já oficiou também para que o prefeito veja a possibilidade de atender dentro do orçamento aí esse Vale Alimentação, que seria de muita relevância nesse momento de pandemia, principalmente para os servidores que ganham menores salários ali no quadro, né? Que fosse proporcional ali a remuneração com Vale Alimentação. Então, a gente é favorável e vamos torcer aí para que seja implantado isso para atender com alguma benefício a mais aí para os servidores do município. Votação. Indicação número 102/2021 aprovada. Coloco em única votação a indicação número 103 dos vereadores Pedro Café, Ismael Moraes, solicitando extensão da energia elétrica sobre os imóveis de propriedade do senhor Heitor Gonçalves Bandeira, situados à Estrada Municipal Manuel Gonçalves Bandeira, número 280, proximidade de 500 metros da estrada da rodovia Regis Bittencourt, entrando na panificadora Vitória, localizada no bairro Barragem do Capivari, nesse município. Discussão. Votação. A indicação número 103/2021 aprovada em única votação. Coloco em única votação a indicação número 104/2021 da vereadora Carolina Mascarenhas, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, a criação de um programa contínuo de diagnóstico e tratamento da depressão na rede pública municipal de saúde. Discussão. Bem, esse pedido ele tem um viés, porque efetivamente é constatado que muita gente nesse período de pandemia ficou num estado de depressão por todas as circunstâncias, e aqueles que pegaram Covid, muitos apresentam um quadro de depressão pós-Covid também. Então, acho que, mediante um aumento aí do número da população com diagnóstico de depressão, acho que é relevante que o poder público municipal
venha a desempenhar um forte tratamento aí, com talvez até contratação de mais médicos psiquiatras. Votação. A indicação número 104, 2021, aprovada em única votação. Coloco em única votação a indicação número 105, 2021, vereadora Carolina Mascarenhas, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, através do setor competente, estudos para aderir à implantação do programa Aprender Valor de iniciativa do Banco Central do Brasil. Discussão. Votação. Indicação número 105, 2021, aprovada. Coloco em única votação a indicação número 108, 2021, da vereadora Carolina Mascarenhas, solicitando ao excelentíssimo senhor prefeito municipal instituir no município de Campina Grande do Sul o programa Conhecimento Jurídico, que contempla a parceria entre faculdades e universidades de ensino público e privado, a realização de palestras sobre direitos humanos, Constituição Federal e áreas de atuação de direito público e privado aos alunos da rede pública municipal. Discussão. Votação. Indicação 108/2021, aprovada. Coloco em única votação a indicação número 109/2021 do vereador Ismael Moraes, solicitando com caráter de urgência mangueiras 3/4 e uma caixa de água de 5.000 litros para atender a falta de água no bairro Ribeirão Vermelho, localidade Bandeira, neste município. Discussão. Votação. Indicação número 109/2021, aprovada. Coloco em única votação a indicação 110/2021 da vereadora Nilceia Falavinha, solicitando ao Executivo que seja encaminhado ao departamento responsável na Comec a instalação de um redutor de velocidade e sinalização na rodovia do Caqui e de um sinaleiro na entrada do bairro Jardim Paulista. Discussão. Votação. Indicação 110/2021, aprovada. Coloco em segunda discussão e votação o projeto de lei número 36/2021 do vereador Anderson Cardoso, altera o artigo 1º da Lei Municipal número 9, de 26 de maio de 1997, que denomina as vias públicas, que especifica e dá outras providências. Em discussão. Senhor presidente, ilustres vereadores e vereadoras, um projeto de lei que está em segunda votação, ele tem caráter de sanar problemas que houve da ocupação do solo nessa região, que é uma área consolidada já em nosso município, com pouco mais de 8, 10 casas, onde que a gente precisa que tenha a possibilidade do serviço público de infraestrutura agir naquela região, bem como proceder à possibilidade de que os moradores tenham as suas ligações das concessionárias de água e de luz. Então, estamos sanando com a ajuda do nosso prefeito municipal, que nos caminhou essa possibilidade, né, de estar, a partir desta lei sancionada e publicada, ele poder estar sanando um compromisso com a rua que ali se encontra. Obrigado, senhor presidente. Segunda votação. Projeto de lei número 36/2021, aprovado. Coloco em segunda votação o projeto de lei número 42/2021 do vereador Ismael Moraes, denomina a via pública, especifica na localidade de Palmeirinha, rio abaixo, nesse município, e dá as providências. Em discussão. Votação. Projeto de lei 42/2021, aprovado em segunda votação. Coloco em única discussão e votação o pedido de regime de urgência ao projeto de lei do Executivo número 47/2021, atuado sob o número 51 de 2021. Eu passo para o vice-presidente para dar a explicação sobre esse pedido de urgência.
Obrigado, presidente. Boa noite aos companheiros vereadores e todos os que nos assistem. Acho pertinente e importante nós esclarecermos esse pedido aqui do Poder Executivo. Só para que os que nos assistem entendam, esse projeto de lei número 47, que foi autuado aqui na casa sob o número 51, e o projeto 52, eles tratam de uma suspensão de pagamento que corresponde ali à visão geral anual dos servidores públicos municipais e do Legislativo, respectivamente. Esses projetos aqui, eles se justificam por conta de que o STF, o Supremo Tribunal Federal, não é uma decisão aqui do município, ele decidiu recentemente pela suspensão de um acórdão do Tribunal de Contas aqui do Estado do Paraná, que entendeu pela possibilidade dessa reposição inflacionária em razão da Lei Complementar número 173/2020, que foi publicada lá no ano passado, que veda a concessão de aumento ou reajuste aos servidores públicos até 31/12/2021. Por isso que, em respeito à decisão do STF, foram propostos estes projetos e, por conta disso, se faz necessária aí a aprovação pelos senhores do regime de urgência para que não nem executivo nem legislativo tenham problemas. Então, foi dada a reposição inflacionária, porque, segundo o Tribunal de Contas, não geraria despesa adicional, mas, em decisão do STF, ele entende que sim, que houve, e por isso a suspensão dessa reposição inflacionária. Então, coloco para apreciação e votação o regime de urgência. Todos estão de acordo? Então, está aprovado com voto contrário da vereadora Nilceia. Peço a palavra, presidente. Para discussão justificativa. Não dá discussão, vereadora. Então, já que foi aprovado o regime de urgência, coloco em primeira votação o projeto de lei número 47/2021 do Executivo Municipal, atuado sob o número 52/2021, suspende o pagamento dos valores concedidos a título de revisão geral anual, da forma que especifica, e dá outras providências. Em discussão e votação. Agora a vereadora pode se pronunciar. Senhor presidente, também? Quem está na vez? Com a palavra, Cleverson. A vereadora Nilceia estava antes? Vereadora Nilceia está antes, pode falar, vereadora. Boa noite a todos, o pessoal que está acompanhando aí pelas redes sociais. Em relação a essa lei 173 de 2020, é uma lei complementar federal que fala no artigo, se eu não me engano, 8º, que fala das despesas com pessoal. Então, se aplica a questão da reposição inflacionária dos servidores, acredito eu que também tem que revogar o aumento salarial do prefeito, vice-prefeito e secretários, que foi uma lei aprovada por essa casa em 2020, no mês de setembro. Eu não tenho agora em mãos o número da lei, mas que o aumento salarial do prefeito, vice-prefeito e secretários foi concedido agora no mês de março de 2021. E, no meu entendimento, até eu pedi uma consulta para o Tribunal de Contas em relação a esse aumento que foi dado para esses 3 agentes políticos, né? E, na minha concepção, se a reposição inflacionária não pode, eu acredito que o aumento salarial também não. Com a palavra, presidente. Com a palavra, o vereador Cleverson. Então, a respeito dos funcionários aqui, até no grupo de servidores aí, que tem servidores, até me questionaram, trata-se de uma liminar, não é algo definitivo. Então, uma liminar do STF, STJ, lá, não me lembro agora, trata-se de uma liminar. Questão de salário de prefeito, vice-prefeito aqui, desconhece a nobre vereadora ali como que foi aprovado.
Foi feito um congelamento até 2024 de salários. O que tinha era que pagar, tinha um 15% que na gestão passada o prefeito tirou os 15%. 2015, o prefeito abaixou o salário deles em 15%. Através de redutor, não de lei. E agora voltou ao normal. Então não teve aumento de salário, nem para prefeito, nem para vereador, nem para secretário. Então acho melhor se inteirar do assunto para não tentar jogar a população contra os outros vereadores. Com a palavra o vice-presidente. Novamente, vou também... Já expliquei este projeto na justificativa do pedido do regime de urgência, então acho que as palavras, a explicação que dei anteriormente, coloco novamente a respeito do meu voto favorável e seguindo o que disse o vereador Cleverson. Vou além, Cleverson. A Lei 723 de 2020, a qual esta Câmara aprovou, existe uma questão de português muito simples, muito simples. Está escrito na ementa do projeto, e os vereadores que aqui estão, todos faziam parte da legislatura passada, vão lembrar. Na ementa do projeto diz, mantém-se os valores. E quando se diz mantém-se, acontece o quê, Cleverson? Fica como está. Não houve alteração. E aí, como o Cleverson colocou, é necessário que se faça um resgate dos motivos que levaram os valores a baixar o 15%, que foi o redutor colocado pelo ex-prefeito Luiz Assunção, quando o prefeito Bill colocou a lei para votação ano passado, está escrito lá na ementa, mantém-se. E aí parece que tem um descompasso, falta de interpretação, ou, de repente, má fé por parte de alguns. Então, isso é uma questão de português muito simples, é só ler a ementa do projeto e está tudo escrito lá. As comissões de Justiça e Redação, as comissões de Finanças e Orçamento que analisaram este projeto no ano passado, exauriram essa questão, e foi um projeto muito simples, na verdade. Ainda em discussão, senhor presidente? Ainda em discussão. Com a palavra o vereador Anderson, depois eu passo. Senhor presidente, ilustres colegas, como o vereador Felipe também já argumentou, eu vou tentar também aqui contribuir para a discussão, porque eu, então, presidente da Comissão de Orçamento e Finanças, e relatei também parte do projeto, ou o projeto em si, posso também aqui testemunhar que em nenhum momento houve esse aumento. O que existia era um redutor salarial do prefeito na época, 2015, na gestão, onde que o prefeito, infelizmente ou felizmente, fez um projeto populista, no meu ver, no entendimento, porque ele não pensou também em todos os acarretamentos que ocorriam na gestão municipal. Uma gestão municipal não se faz só com o prefeito, ele precisa ter bons secretários, bons coordenadores, bons supervisores, e para isso tem que ter um reconhecimento salarial responsável. Então, esse redutor foi tirado a fim de valorizar a administração pública também, os servidores que estão nessa administração pública, uns de carreiras, outros contratados, mas basicamente para dar um trato de qualidade na administração pública. Em nenhum momento votamos este chamado aumento salarial, e sim a retirada do redutor e também a manutenção de todos os outros salários da administração pública, principalmente nós do Legislativo. Então, eu vou aqui deixar até assim registrado, na nossa discussão, que qualquer projeto que apareça na casa com finalidade populista ou a fim de politicagem terá a minha votação contrária. Se não tiver fundamentado, se não tiver bem colocado em discussão o porquê do projeto, vai ter meu voto contra, porque a gente tem que pensar na administração como um todo, e não simplesmente no político ou na vantagem que ele quer tirar deste projeto em si. Obrigado, senhor presidente.
Palavra, vereador Cleves. Ainda em discussão, senhor presidente. É uma ordem que veio do STF, Supremo Tribunal Federal. O Tribunal de Contas do Estado fez uma consulta e, por caráter de liminar, ninguém deu aumento para os funcionários, aumentou errado. Então, o Tribunal de Contas do Estado é do Estado do Paraná, todos os municípios do Paraná. E como veio do STF, abrange para todo o Brasil. É a reposição inflacionária que é direito de todos os funcionários. Não é porque estamos numa pandemia ou não. Hoje tem várias leis trabalhistas e qualquer pessoa vai entender lá que tem que ter a reposição inflacionária. É direito do funcionário, independente se é funcionário público, se é CLT, qual que seja a instituição que rege sobre esta matéria. Deixa eu Em discussão. só esclarecer uma coisa. Com a palavra... Rapidamente, só para esclarecer uma questão temporal que foi colocada aqui, porque pode estar confundindo as pessoas que estão assistindo. Nós estamos tratando do projeto de lei 47, que aqui na casa, autuado sob o número 51, da reposição inflacionária, que está sendo revogado por, como o Cleverson falou, um acórdão do STF. Entrou em discussão outro projeto, que é um projeto de 2020, que é o 723 de 2020, que é uma outra coisa. Na questão do mérito, nós nem deveríamos aceitar essa discussão que foi colocada do projeto 723. Então, as pessoas que estão assistindo, eu acho que pode gerar uma confusão. Então, são dois projetos completamente diferentes. Um que está em pauta agora, o outro que já esteve lá em 2020, nós exaurimos todas as explicações sobre esse projeto, só para deixar claro aqui do que nós estamos tratando. Com a palavra, a vereadora Nicé. Senhores, o que eu quis colocar que no entendimento que o STF teve em cima do parecer do Tribunal de Contas com relação à reposição inflacionária, também poderia ser cabível dentro da questão do aumento de despesa que gerou a partir de março, descendo com os aumentos salariais de prefeito, vice e demais cargos ali que está especificado dentro dessa lei em questão que o Felipe comentou. Então, o que eu coloquei foi isso, e eu fiz a consulta no Tribunal de Contas, e quando sair a decisão, a gente vai estar expondo aqui para a população, para todos ter conhecimento se o que o Tribunal de Contas entende em relação a isso. Senhor presidente, só... Com a palavra. De novo, explicação para não confundir quem nos assiste. Redução de novos gastos, março. Se o projeto que nós votamos em 2020, o projeto 723, gerasse novos gastos com agentes políticos, o que não é o caso, é uma lei de 2020, e esse redutor de gasto começou aqui em 2021. Deixa eu colocar aqui, parágrafo 2º. Essa recomposição incidirá também sobre todas as parcelas remuneratórias vigentes para o quadro de pessoal respectivo, com exceção das funções gratificadas ou gratificações de qualquer outra espécie dos agentes políticos. Com exceção, só reforçando, das funções gratificadas ou gratificações de qualquer espécie dos agentes políticos. Ou seja, exclui os agentes políticos. Igual à redação da Lei 753 do Legislativo, que diz: essa recomposição incidirá também sobre todas as parcelas remuneratórias vigentes para o quadro de pessoal respectivo, com exceção das funções gratificadas e dos subsídios dos agentes políticos. Então, tem que ser dito aqui que se tratam de coisas completamente diferentes e não podemos colocar no mesmo balaio para não dar a sensação de toda essa bagunça que foi essa discussão. Eu mesmo não estou entendendo muita coisa, estou tentando explicar para as pessoas que nos assistem, mas são coisas completamente distintas aqui que foram misturadas numa mesma discussão por falta de seguir a questão do mérito na discussão de um projeto.
Votação. Projeto de Lei 4/2021, aprovado em primeira votação. Coloco em primeira votação o projeto de lei número 52/2021, mesa diretora, dispõe sobre a suspensão de pagamentos dos valores referentes à revisão geral anual concedida aos servidores do Poder Legislativo de Campina Grande do Sul, na forma que especifica, e da outras providências. Discussão. Votação. Projeto de Lei 52/2021, aprovado. Em primeira votação. Só um minuto. Pede pela votação de novo para contabilizar. Votação. Só para contabilizar os votos. Aprovado. Projeto de Lei 52/2021, aprovado. Isso aqui não tem nada a ver, né? Não. Passamos às explicações pessoais. Com a palavra, o vereador Serginho. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais vereadores. E boa noite às pessoas que nos acompanham aí na sessão virtual. Quero, primeiramente, agradecer aos vereadores aí pela aprovação do meu indicativo sobre o projeto Vale Verdura e deixar uma saudação aí de boa semana a todos. E também falar sobre a polêmica de projetos do Poder Executivo. O prefeito aí acredita que também vem aí, junto com o presidente, a cumprir uma determinação superior, e a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não pegar carona nas mínimas coisas ou por uma informação privilegiada aí e tentar tirar vantagem em cima disso. Então, seriam essas minhas palavras, senhor presidente. Uma saudação a todos aí, uma boa semana com as bênçãos de Deus. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Nilceia. Vereadora Nilceia, com a palavra. Boa noite ao pessoal aí que está acompanhando pelas redes sociais, a Rosimara, a Claudiane, e deixa eu ver quem mais aqui que me mandou uma mensaginha. Só para ressaltar, esse mês é um mês de conscientização das distrofias, né? Uma campanha nacional. E a Claudiane tem um filho, né, o Wilson, que tem esse diagnóstico, e a gente sabe quanto que é uma luta, né, que ela tem passado, e é uma série de superações. Então, muito justa essa campanha, e a gente está aderindo aí através das redes sociais para dar apoio, né, para essas mães que têm esses casos aí no município. Quero ressaltar aqui que eu protocolei alguns projetos de lei, projetos de caráter moral e ético, sem qualquer dúvida, que concentra um elevado clamor de opinião pública de longa data, que vem exigindo medidas fortes e eficazes aí na questão do nepotismo, na questão da transparência da lista de medicamentos no site da prefeitura, em lista impressa nas unidades de saúde. Então, são vários temas que há um apelo, um grande clamor popular para que sejam aprovados. Então, por não ser pautado meus projetos, eu estou aqui colocando que não está prejudicando a Nilceia, vereadora, e sim a população que pede por isso. Então, meus projetos não estão sendo pautados, eu tenho protocolado, já eu acho que o 4º ou 5º projeto, que somente foi para leitura, e eu vou continuar protocolando, viu? Vou continuar protocolando quando vencer o prazo. Vamos percorrer outros caminhos aí através do judiciário, através da ação popular, e a gente vai querer que as coisas comecem a mudar dentro do sistema político do município, e eu venho fazendo a minha parte. Quero aqui ressaltar que a minha colocação hoje na discussão do projeto de lei é muito pertinente, porque houve um aumento
de despesa na folha de pagamento com esses aumentos salariais, ou correção, ou, enfim, qualquer que seja o tema usado. E quem vai responder isso não é a Nilceia, não é nenhum de nós, vereadores, e sim o Tribunal de Contas, o qual eu abri uma consulta pública. Então, quero aqui deixar o meu abraço à Claudiane Oliveira, a família toda, o Wilson, que nesse mês aí nós estamos engajados nessa luta e sabemos da luta dessa família e demais famílias campinenses que estão passando por essas doenças que envolvem toda essa questão da distrofia. É uma campanha nacional, né? Parabéns aí o pessoal da Câmara, que hoje deu um destaque para esse tema, ficou muito bacana, o pessoal que teve essa iniciativa, os servidores, e desejar uma ótima semana, e a luta continua, a gente está aí dando atenção aos temas populares e trazendo em evidência e abrindo as discussões. Isso é democracia, isso é saudável, todos nós aqui estamos representando os segmentos e trazendo essas discussões visando sempre o melhor para a população campinense. Sempre voto favorável aos projetos de lei que são a favor e que vão contribuir para a melhoria da população como um todo. Mas tenho esses questionamentos e essas demandas que trago como uma luta pessoal, uma questão que eu acredito, que eu defendo. Boa noite, que Deus abençoe a todos e um grande abraço aí à família especial Claudiane Oliveira. Tudo de bom para vocês. Até a próxima. Com a palavra, o vereador Anderson. Vereador Anderson Cardoso, com a palavra. Boa noite, presidente. Boa noite a todos os vereadores. Boa noite a quem nos assiste pelas redes sociais. Desculpe, presidente, às vezes dá um probleminha de áudio aqui e a fala fica interrompida. Mas começo meu pronunciamento dessa noite também parabenizando a atuação da Claudiane, nossa querida amiga, mãe do Matheus, né? Nosso atleta paralímpico do futebol de cadeira de roda, que tanto nos orgulha, uma pessoa que nos traz um sentimento de luta, de participação, de resiliência, de sempre estar nos mostrando que não temos dificuldades ou diferenças, temos sim que ter a vontade de viver e de participar no tocante geral. Então, parabéns, Claudiane, para essa luta. O Setembro Verde está vindo para ficar, tenho certeza. Também faço a informação, propaganda, né, Claudiane, a Claudiane está nos ouvindo, da música Amor Raro, que foi lançado também na causa de distrofia muscular, de doenças raras, né? Que quem puder compartilhar ou curtir lá nas redes sociais, né? A música se chama Amor Raro, uma música muito bonita que nos traz para uma reflexão sobre todos, né? E as diferenças que nós temos um para o outro. Senhor presidente, eu acho que o que tem que ficar ao longo da legislatura passada, e também continuei aqui, é de que nós temos que trabalhar de forma para que o município ganhe, né? De forma coletiva. Os vereadores como um todos, temos que pensar que é o município que deve ganhar, né? Trabalhar de forma separado ou não ter a possibilidade de discutir esses projetos, de discutir a viabilidade de benfeitorias que podem ser reais aplicadas no nosso município, para com todos, né? Temas, às vezes, que um vereador só não consegue abraçar ou levar em frente. Ele precisa da ajuda de outros segmentos. O vereador é mais uma engrenagem e precisa da ajuda de outros para que seja frutífera essas discussões, a implantação de inúmeras situações no nosso município. Então, a gente precisa ter, cada dia mais, uma Câmara que se fala de forma coletiva em bem do nosso município. Isso eu preguei muito ao longo dos anos que estive na legislatura passada, na mesa diretiva, e como vereador continuo dizendo.
O que for bom para o município, sim, votaremos, seremos companheiros, seremos amigos, mas também não podemos deixar de ter o reconhecimento para com os pares. A Casa de Leis, a Casa Legislativa é uma casa de pessoas que estão ali por um mérito de votação, de eleição, que os levaram ali, tem o respaldo da população. Então, eles têm que ser, tem que ter uma mente colaborativa, ou a gente perde o princípio de que cada um vai para um lado, cada um puxa para um lado, e isso quem perde realmente é o nosso morador, é o nosso munícipe. Temos sim que discutir, temos sim que fazer apontamentos, temos que buscar todas as ações possíveis para ter o melhor resultado. Qual é esse resultado? O nosso município sempre avançando, sempre melhorando os serviços públicos, nosso município realmente trilhando um caminho de constante evolução. Agora, volto a reforçar aquilo e até peço desculpas, senhor presidente, às vezes a gente se perde um pouquinho no trato do regimento interno, quando acontece de uma informação de forma, penso eu, errônea ou sem a intenção, que joga a população contra esta Casa de Lei, contra os vereadores que aí desempenharam e desempenham um ótimo trabalho. Então, temos que ter cuidado com as informações e a forma que colocamos essas informações, que hoje em dia está frequente no dia a dia de mídia social, aonde que parece que o meio político não presta, que todos não servem para nada. Existe sempre uma fala truncada que faz com que as outras pessoas entendam, principalmente aquelas que não têm uma facilidade do traquejo acadêmico ou de conhecimento estrito da política, que diz, não, realmente é verdade e não estão fazendo nada no município. Então, isso tem que ter muito cuidado. Isso tem muito cuidado, porque existe uma história dessa Casa de Leis, vereadores que passaram aí, fizeram o desenvolvimento do nosso município, né? Tivemos, sob a presidência dessa casa, pessoas que contribuíram ao máximo que foi possível e impossível, garanto, para que isso ocorresse. Então, para fechar meu pronunciamento, senhor presidente, temos que ter cuidado nas ações com as falas que pronunciamos nessa Casa de Leis. Muito obrigado, senhor presidente, pela tolerância. Obrigado, vereador. Com a palavra, o segundo secretário, Clércio Dalprá. Boa noite a todos, mais uma vez. Hoje vi algo que eu particularmente não concordo. Estavam o pessoal da infraestrutura, o caminhão-pipa, lavando rua aqui na sede do município. Nós, no momento de estiagem que tem no Brasil inteiro, e mesmo que a água seja do rio, que seja uma água poluída, que seja de qualquer outro lugar, há um desperdício, sim, de água, onde muitas pessoas não têm água. Até comentei na sessão passada aqui, o caminhão-pipa deixou de levar água para muitas pessoas, e hoje eu vi essa situação aqui que, na hora até mandei uma mensagem ao prefeito, o prefeito não visualizou ainda, mas eu discordo desse tipo. Não tinha barro na rua, não tinha nada de errado, e gastar água. Acho que temos muitas coisas para colocar água do que lavar uma rua aí em época de estiagem. Mandar um abraço para o seu Célio Nunes, que hoje não foi pintar carro, morador de Santa Rosa, mas está nos assistindo. O César e todos que nos assistem. Uma boa semana a todos e boa noite. Com a palavra, a primeira secretária, Ana Carolina. Bem, boa noite a todos. Vamos pensar que o setembro também é amarelo, apesar hoje da gente estar fazendo aqui na Câmara, em conjunto, aos nobres pares, essa divulgação, né, do setembro também está sendo conhecido como Setembro Verde. E o Setembro Amarelo, ele, na verdade, é a criação de um programa para evitar o suicídio, que é o ápice num processo de depressão. E o processo de depressão, como eu falei hoje, até tenho feito alguns indicativos aqui nessa Casa de Lei para a gente incentivar que as pessoas procurem profissionais da área e também que tenham profissionais para atender um público que, nesse período de pandemia, foi extremamente crescente, por todos os motivos já conhecidos, né? Então, Setembro Amarelo também, que é um programa, e a gente gostaria de que esse programa, para evitar
e ajudar as pessoas com depressão e evitar o suicídio, né, que é o que contempla o Setembro Amarelo, que a gente venha a desenvolver também alguns programas para isso acontecer. Isso fica a cargo do Poder Executivo determinar e denominar que tipo de programa, só no mês de setembro, ou tem que ter uma continuidade, tinha que ser em outros meses também, para fazer um desenvolvimento aí de acompanhamento de pessoas com quadro de depressão. Tem vários níveis de depressão, a gente bem sabe, inclusive aqueles que incapacitam para o trabalho. Só que a depressão não é que nem um braço quebrado, que a gente tira um raio-x e vê lá a fratura. A depressão, ela é silenciosa, a depressão muitas vezes não é visível e não tem um diagnóstico de imagem para isso. Então, precisa de uma atenção do poder público para isso também. Na sessão passada, que infelizmente eu estava ausente, por motivos de doença da minha filha, foi falado, e eu gostaria de colocar isso em voga aqui nas minhas considerações finais, sobre o ônibus escolar para a escola agrícola, né? Hoje, Campina Grande do Sul concentra o maior número de estudantes, e eu tenho falado com o diretor, Carlos, da escola agrícola, desde janeiro, finalzinho de janeiro, início de fevereiro, onde ele, inclusive, me passou a relação dos estudantes do município de Campina Grande do Sul, e eu celebrei em época ofício, porque a gente estava com as sessões suspensas, solicitando ao Poder Executivo Municipal que tomasse alguma conduta para que tivéssemos o ônibus especial para levar os alunos para lá, né? E até agora, infelizmente, não tivemos nenhum retorno por parte do Poder Executivo em relação a essa demanda. E como tem mais vereadores, eu gostaria de solicitar que, de repente, todos nós fizéssemos um ofício para que isso não demorasse mais tempo nenhum para acontecer. Que a gente fizesse um ofício ou alguma coisa solicitando e recomendando a atenção para que haja esse transporte para a escola agrária, que é muito próximo daqui. No mais, eu faço das palavras dos nobres colegas esse cuidado que nós temos que ter com as palavras, embora palavras nem sempre têm, elas têm poderes, né? Mas muitos não usam as palavras com as devidas responsabilidades que elas cabem. Para a gente manter uma harmonia do trabalho que a gente faz, porque, como o nobre vereador Anderson bem disse, nós estamos aqui em conjunto para trabalhar em prol da população. E é esse o nosso dever, e é isso que a gente tem feito. Para que a gente não utilize erroneamente as palavras para colocar condições dos quais desmereçam o trabalho de outros, ou até mesmo o esforço que muitos já tiveram até chegar, em certo ponto, com demandas, com lutas e tudo mais. Então, vamos pensar nas responsabilidades que temos ao pronunciar as palavras, porque elas não ficam ao vento, né? E elas são perigosas se mal utilizadas. Desejo a todos uma boa semana, que a gente esteja sempre em harmonia e buscando isso da melhor forma possível. Uma boa noite, fiquem com Deus. Com a palavra, o vice-presidente Felipe Veiga. Boa noite a todos, em especial para a Claudiane, que imagino esteja nos assistindo. Essas bexigas verdes, como bem ditas pelos vereadores aqui, para conscientização das distrofias musculares, eu gostaria de fazer um convite a todos os senhores, convite este feito pela Claudiane. Ela e o Matheus vão participar de uma live. Qual que é a data, Jonathan? Deixa eu ver aqui. O Jonathan... Qual que é a data, Jonathan? Quarta-feira. Quarta-feira agora, às 19 horas, lá no canal da ADB, Aliança Distrofia Brasil, e essa live vai ser com o ex-jogador Bebeto. Eles vão falar sobre
o Power Soccer, que é dia 22. Power Soccer é, inclusive, o esporte do Matheus, né, Claudiane? Então, fica aí o convite para os senhores. Vereador Cardoso, vereadora Carol, nos colocaram, né, sobre... Talvez tomar cuidado sobre o que falamos, mas talvez não, Carol. Eu entendo a tua preocupação do vereador Cardoso em manter a coisa coesa, como vinha acontecendo nesta Câmara, mas nem sempre isso é possível quando as palavras são empregadas no sentido de prejudicar o andamento das coisas, e eu acho que é isso que está ocorrendo várias vezes, e eu não posso, no meu consciente, na minha consciência, deixar de falar sobre isso. Existe, dentro desta Câmara, existem várias comissões, dentre as quais, vou citar duas das quais eu presido, que é a Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Tem que acompanhar o regimento interno, né, Cleverson? Nós estávamos comentando aqui. A vereadora Nilceia queixou-se agora há pouco, nas suas explicações finais, sobre a questão dos seus projetos não estarem sendo pautados. Ora, vereadora, é uma questão de regimento, é uma questão regimental. O teu projeto foi para a leitura dia 23/8. São 2 meses, um para cada comissão. Quais comissões estão analisando? Justiça e Redação, Finanças e Orçamento. Se bem me recordo, presidente e demais vereadores, e o Cardoso talvez possa me ajudar com isso, nós exaurimos o tempo da comissão e pedimos mais tempo uma vez, no mandato passado, na legislatura passada, de um projeto que era do vereador Cleverson, inclusive. E nós conversamos com o Cleverson e pedimos para estender esse prazo foi estendido. Foi a única vez que nós ultrapassamos os limites pedidos pelas comissões. No mais, todos os outros projetos são pautados de acordo com isso aqui, de acordo com os prazos regimentais das comissões. Não tem nada de errado. Todos os projetos que foram colocados por todos os vereadores vão ser pautados para votação. Eu não sei se talvez num passado distante ou não tão distante isso acontecia, da legislatura passada para esta, nunca aconteceu. E, inclusive, nós podemos provar, porque está tudo documentado dentro desta casa. Isso, o vereador Cleverson acaba de me colocar uma coisa importante, comissão não é mesa, comissão é formada por vereadores, eu não vou colocar de maneira aleatória, mas existe uma votação, isso não tem nada a ver com a mesa, tem a ver com a comissão, prazo regimental de comissão. E aí, vereador Cardoso, que faz parte da Comissão de Finanças e Orçamento, presidiu durante muito tempo esta comissão, sabe? As comissões têm uma responsabilidade muito grande. Então, nós temos que analisar, além da redação, constitucionalidade, impacto financeiro, não é tão simples. E, obviamente, que se for necessário, quanto mais complexo for o projeto, maior será o tempo que ele vai ficar nas comissões. Mas, volto a repetir, o projeto pelo qual a vereadora se queixa foi lido dia 23, se não me engano, chegou nas comissões dia 25. Então, a partir do dia 25, nós temos cada comissão mais 1 mês para fazer análise do projeto. Passado este período, vereadora, caso o seu projeto não seja pautado por esta presidência, aí sim a senhora pode dar queixa e colocar essas questões. Fora isso, eu acho que... Eu tinha eu ia falar sobre o Dia da Árvore, mas me parece, não vou dizer irrelevante, mas fora de contexto nesse momento, porque nós tentamos ter paciência na maioria das vezes, né? Eu concordo e discordo da posição política de muitos vereadores aqui. Está aqui o vereador Cleverson, que não me deixa mentir. O vereador Sérgio. Quantas vezes a gente já tivemos embates aqui na Câmara, mas nunca ocorreu de tentar jogar a população contra esses vereadores. Foi sempre
na questão das ideias, numa discussão saudável aqui dentro. E, enquanto essas tentativas desesperadas de colocar a população contra o legislativo e contra o executivo continuarem, eu acho, vereadora Carol, que eu vou não ter cuidado com as palavras mais. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Declaro encerrada a sessão e convido os novos vereadores para a próxima sessão ordinária, que será realizada no dia 27 de setembro de 2021, no horário regimental das 17h30. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe.